dia, meus alunos do 7º ano. Então, hoje, dia 16/6/2020, está programado para nós fazermos as correções da hora de estudo do livro didático, página 36 e 37, e depois nós iremos fazer as correções do livro de atividades, página 14, 15, 16, que eu deixei de dever de casa. Num segundo momento, nós vamos estar trabalhando e finalizar essa unidade lá no livro de atividades, ok? Então, vamos lá. Lá na página 36, na hora de estudo, pediu que a gente explicasse em linhas gerais a importância da infraestrutura para o desenvolvimento econômico do país. Por que a infraestrutura ela é importante, né, para o desenvolvimento econômico de qualquer país do mundo? Né? Primeiro, ela vai possibilitar o aumento da produção, o crescimento do comércio e a circulação de mercadorias, favorecendo assim o desenvolvimento da economia. 2. Qual a modalidade dos transportes mais utilizada no Brasil? Quais são as vantagens e as desvantagens? Então, vamos lá. A modalidade é o transporte rodoviário. Vantagens, que o Brasil é um país que tem uma forma de relevo predominante planalto. Então, as nossas estradas, elas não vão ser muito íngremes. A desvantagem é um meio de transporte muito caro que vai encarecer as mercadorias, né? Até chegar na mão dos consumidores como nós. Além de ter, né, muitos acidentes, infelizmente fatais. 3. Coloque VOF nas alternativas e aí está falando sobre o transporte ferroviário, correto? O aumento do uso do transporte aquaviário por meio das hidrovias fez com que os investimentos nas ferrovias fossem reduzidos. Falso. As ferrovias acarretavam problemas para a administração pública em razão dos altos gastos que este tipo de transporte exige e do baixo volume de carga transportada, por isso os investimentos foram cortados. Falso. A próxima. Nesse período, gradativamente houve redução dos investimentos no transporte ferroviário e aumento dos investimentos em rodovias. Verdade. Talvez se não tivesse abandonado, né, assim, em grande escala o transporte ferroviário, nós teríamos acesso a produtos mais baratos, né? Próxima. O transporte ferroviário não é adequado para este país de grandes extensões territoriais. Por conta disso, o governo brasileiro priorizou o transporte aquaviário. Falso, né? Não priorizou o aquaviário. Aquaviário é aquele utilizado nos rios, né? E ferrovias também não tem nada a ver com o tamanho continental. Agora nós vamos para a última aí da questão 3. A redução dos investimentos em ferrovias também pode ser justificada pela vinda da indústria automobilística do Brasil, principalmente após 1950. Exatamente, é verdade. Foi um dos fatores que impulsionou, né, a malha rodoviária brasileira ser superior à ferrovia. As indústrias automobilísticas, certo? 4. Cite 2 ações relacionadas à infraestrutura que podem auxiliar no desenvolvimento do país. A rede de transporte pode ser ampliada e adaptada às características de cada região. Aumento do uso dos rios para o transporte fluvial, modernização e ampliação de portos marítimos, desenvolvimento do transporte ferroviário e melhoria nos aeroportos. Todos são meios que podem melhorar a infraestrutura e aumentar, alavancar a economia e o comércio do nosso país. 5. A geração de energia é um fator importante ao desenvolvimento, porém é necessário pensar nas questões ambientais. Nos últimos anos, estão crescendo os investimentos em energias renováveis no Brasil. Contudo, mesmo as fontes consideradas renováveis apresentam alguns problemas ou impactos para o ambiente. Sobre as fontes de energia e seus impactos, marque E
para informação relacionada à energia eólica e S para a energia solar e H relacionada à hidrelétrica. Vamos lembrar, eólica, vento, solar, a energia do sol, hidrelétrica é a energia da água, certo? Sua obtenção depende de condições associadas à nebulosidade, locais onde costuma haver muitas nuvens ou o tempo é muito nublado, não são favoráveis a este tipo de energia. Solar, que não vai aquecer as placas, né, solares. Segunda, a geração de energia é inconstante, pois depende da frequência e da intensidade dos ventos. Pode interferir na migração de pássaros. Letra E, que é eólica. No Brasil, é produzida em diferentes estados, mas se concentra principalmente nos estados da região Nordeste, principalmente Rio Grande do Norte e Ceará. É energia eólica, letra E. As regiões Sudeste e Sul concentram a maior parte das usinas deste tipo de energia. E alguns projetos de construção na região norte do país causaram muitas polêmicas. É o caso das usinas, né, de Jirau, de Santo Antônio, que causaram polêmicas na região norte por desabrigar pessoas que ali moravam. Então, a letra H, hidrelétrica. 6. Quais as 3 fontes de energia elétrica mais utilizadas no Brasil? Então, primeiro, hidrelétrica, gás natural, na ordem, e a biomassa, tá certo? 7. A maior parte da eletricidade gerada no Brasil provém de fontes renováveis? Justifique sua resposta. Então, hoje, a maior parte que a gente tem aqui é de energia renovável. O etanol, por exemplo, ele é à base de cana, e a cana é considerada renovável. Planta-se outros canaviais, então é renovável. Então, sim, as hidrelétricas, 60% da nossa energia é gerada pela hidrelétrica ou hidroelétrica e a água é renovável, correto? 8. Em qual município e estado se localizam as centrais nucleares brasileiras? Quais são os problemas relacionados a essa fonte de energia? Então, é no município de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro. Os problemas relacionados é o perigo a explosões e vazamento de radioatividade, né? 9. Quais são os principais impactos ambientais gerados pelas hidrelétricas? Inundação ou alagamento de vastas extensões e impacto na biodiversidade. E também, né, gente, vai ocasionar a expulsão das pessoas que vivem ali naquela região. Bom, então agora pega para nós aí o seu caderninho de atividades, que nós vamos fazer a correção da página 14, 15, 16, e eu vou dar um tempo para vocês resolverem a 17, 18 e 19, correto? Então, vamos lá, questão da página 14. Então, lá na página 14, eu tenho uma imagem de satélite, né? E perguntou para nós está lá focando uma área de rural e uma área, né? Aliás, uma área urbana. Então, pediu para nós falarmos a diferença entre cidade e município. Então, olha bem, a área urbana corresponde ao espaço ocupado pela cidade, a sede do município. Então, o município é uma unidade administrativa composta pela área urbana, pela área rural. Entenderam? Então, o município, ele é uma área administrativa formada pela área urbana e pela área rural. Município. A cidade é somente a área urbana. Então, a diferença está aí entre município e cidade. No Brasil, até metade do século XX, a população era predominantemente rural. E a maioria das atividades econômicas era realizada no campo. Observe a ilustração e, de acordo com o que você estudou sobre o crescimento da população urbana, descreva alguns problemas representados e também algumas ações que poderiam ser realizadas para reduzir os danos causados pelo intenso processo de urbanização. Nós temos lá uma imagem, né? Essa imagem aqui, né? Que dá para você poder focalizar aqui, e pediu para a gente descrever aí
os problemas e as possíveis soluções. Primeiro, o rápido crescimento urbano do território brasileiro não possibilitou o planejamento de uma infraestrutura. Acesso ao esgoto tratado, né? Rede de esgoto, água tratada para levar para todos os lugares, terraplanagem, vamos dizer assim, o sítio urbano, aonde a cidade foi construída, ela surgiu, muitas das vezes não foi planejado. Então, é um problema sério. Mesmo o desenvolvimento das ruas, né? Porque antes as ruas eram vielas, eram ruas mais estreitas. Com o crescimento da urbanização e o aparecimento de veículos, existem avenidas mais largas, Então, vai dar congestionamento. Então, gente, um engarrafamento, Então, para poder solucionar esse problema aí do congestionamento, poderiam ser feitas trincheiras, mão e contramão, vias mais largas e assim por diante. Bom, vamos agora para a questão de número 3. Nós temos o mapa da rede urbana de São Paulo, E toda a conexão entre as principais cidades paulistas. Em relação ao mapa da rede urbana paulista, complete as frases a seguir. Letra A vai completar. São Paulo é a grande metrópole nacional e a área de influência abrange quase toda a extensão do território nacional. Letra B. Campinas, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto são as principais capitais regionais. Lembra aquela hierarquia das cidades que nós comentamos, que nós falamos, que eu dei exemplo para vocês? A cidade de Registro, no sul do estado, classifica-se na rede urbana como centro subregional B, ou apenas centro subregional. E encontra sobre a influência direta de Santos, que é a cidade maior. Número 4. A atmosfera que envolve as grandes cidades tem características climáticas próprias e que se diferenciam das áreas rurais ou menos urbanizadas. Leia o texto a seguir e identifique o fenômeno climático urbano ao qual ele se refere. Então, o texto está aí, Vocês já leram, vocês já entenderam que está descrevendo exatamente a cidade de São Paulo, concentração de asfaltos, a concreta, a quantidade de prédios, A cidade cresceu verticalmente, A maior concentração de calor, muita poluição atmosférica. Está falando aí que muitas das vezes há o aquecimento global por causa desses fatores. Aí perguntou assim, olha, qual é o fenômeno descrito no texto? O fenômeno descrito no texto é a ilha de calor. O que é uma ilha de calor? É um local, no mesmo endereço, que a temperatura é mais alta. Por quê? Quais são os motivos que pode gerar uma ilha de calor? Asfalto, concreto de um lado, concreto de outro, pouca arborização. Então, vai ficar sobre aquela área ali, menos troca daquele balanço energético, então vai esquentar mais. Então, ilha de calor. B. Observe o gráfico que representa esse fenômeno. Então, olha bem aqui, olha. Esse gráfico aqui, correto? Então, eu tenho lá uma rua, com casas e um local com muito prédio, árvores e etc. Explique como ocorre esse fenômeno climático, ilha de calor, tá, gente? Então, vamos lá. Em decorrência da concentração de edificações, veículos, vias pavimentadas, asfaltadas, há uma elevação de temperatura nas áreas centrais e industriais das grandes cidades, quando comparadas a áreas periféricas, área onde não tem concentração de carro, nem muitos edifícios, e nem muita indústria. Menos densamente urbanizado e mais arborizado. Então, quanto menos pessoa e mais arborizado, mais satisfatório é o clima daquele local. 5. Tem duas imagens aí, na questão número 5, e pediu que a gente respondesse. Que problema ambiental urbano está sendo mostrado na sequência de imagens? Poluição atmosférica.
que as partículas de poluição ficam na atmosfera e não tem como, né, sair dali. B, que consequência esse problema pode trazer para a população? Então, a primeira coisa, doenças respiratórias, muito grave isso aí, alergia e irritação na pele, né? 6, eu tenho um mapa lá do Brasil com a localização das principais áreas industriais e a partir dessa questão número 6 aí, que é a questão da parte 17, 18, 19, nós vamos dar um breve tempo para vocês fazerem e rapidinho a gente retorna para fazer a correção. Até daqui a pouquinho, quando vocês já fizeram, que vocês são bons alunos, né? Então, lá na questão número 6, tem um mapa da distribuição da indústria pelo território brasileiro. E isso com dados baseados lá em 2013. Então, quanto maior for a concentração de bolinhas verdes, vocês podem observar, e de acordo com o tamanho dela, é maior concentração que a gente vai ter de empresa, de indústria espalhada por ali. Com base na interpretação do mapa, responda às questões. Letra A. Qual a região brasileira e qual é a unidade federativa que apresenta o maior número de indústrias? Região Sudeste. Principalmente a unidade federativa de São Paulo. Eu não estou me referindo à cidade, não. A unidade federativa, ao estado. B. A área que compreende 2 das principais metrópoles brasileiras apresenta grande concentração industrial. Quais são essas metrópoles? São Paulo e Rio de Janeiro. Correto? Página 18, letra C. Pediu que você pesquisasse para nós, 3 cidades localizadas na área industrial situada entre a cidade de São Paulo e Rio de Janeiro. Escreveu o nome. São várias cidades, mas nós vamos destacar aqui algumas cidades do Vale do Paraíba do Sul. Então, nós temos lá São José dos Campos, que fica em São Paulo, Taubaté, em São Paulo, Guaratinguetá, São Paulo, Lorena, São Paulo, Cruzeiro, São Paulo, Resende, Rio de Janeiro, Barra Mansa, Rio de Janeiro, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Letra D. Com o propósito de distribuir a concentração das indústrias brasileiras, principalmente a partir da década de 70, lembrando que uma década equivale ao conjunto de 10 anos, polos industriais foram criados em diferentes regiões, oferecendo vantagens às empresas que neles se estabelecessem. Pediu para nós conferirmos o gráfico abaixo, e falar o mapa e falar quais são essas regiões aí. Então, nós podemos citar as áreas industrializadas de Porto Alegre, que foi um polo, que foi feito exatamente para não concentrar tudo no Sudeste, Curitiba, a capital lá do Paraná, Joinville, é uma cidade de Santa Catarina, isso no Sul. Agora, Nordeste, Salvador, Recife e Fortaleza, muito importante. Agora, na região Norte, Manaus e Belém, tanto é que lá em Manaus eles criaram em torno da cidade a chamada Zona Franca de Manaus, e Cuiabá e Goiânia na região Centro-Oeste. Quer dizer, espalhou, diversificou bem essa industrialização. 7. Nós temos um gráfico aí de pizza, falando os principais meios de transporte, correto? E a pergunta A, por quais vias ou modais de transporte a maior parte de cargas do Brasil é deslocada? Rodovias, Então, é um modal rodoviário. B, o modelo de transporte de mercadorias adotado pelo Brasil é o mais econômico quando se considera a quantidade de carga conduzida e o valor gasto em combustível e manutenção das vias? Justifique. Então, o modelo rodoviário não é o mais econômico, nós sabemos disso, não é. Ele é superado pelo sistema ferroviário e hidroviário. Então, o ferroviário e hidroviário, eles transportam mais quantidade e ficam mais barato. A manutenção das vias também é mais barata, correto? O transporte rodoviário, há um desgaste no caminhão,
nas peças, no pneu, na própria pavimentação dos asfaltos e etc. 8. Página 19. A principal matriz energética brasileira é a hidráulica, movida pela água, que responde por mais de 60% da demanda nacional. Pediu para nós analisarmos esse mapa físico, político que está aqui, correto? Esse mapa aqui, né? E nós iremos responder as questões a seguir. Que características físicas do território brasileiro favorecem a utilização da fonte hidráulica para a geração de energia? Primeiro, a grande quantidade de rios que nós temos. O Brasil é um país bem servido de rios, mal distribuído, é claro, mas a gente sabe que nós temos uma grande quantidade de bacias hidrográficas, o grande volume de águas, né, que vão fazer a manutenção desses rios. E o desnível que nós vamos ter, já que a forma de relevo predominante no Brasil é o planalto. Então, grande parte desses rios são rios de planalto e esse desnível que vai ser aproveitado para fazer as represar ali e fazer as usinas hidrelétricas. B. Observe o mapa das usinas hidrelétricas do Brasil, na página 35, lá do nosso livro didático, e cite 3 para nós. Então, nós vamos ter aí, citar 3 bacias hidrográficas que têm maior concentração de usinas. Nós podemos falar a bacia de São Francisco, puxar a sardinha para o nosso lado, né, que é um rio mineiríssimo. A bacia Platina, em especial a bacia do Paraná, onde está lá a segunda maior usina do planeta, que é Itaipu. Lembrando que a maior fica lá na China, né, que é a usina de Três Gargantas, que fica no rio Yangtze, e as usinas que ficam na bacia amazônica. E podemos citar ainda a bacia do Tocantins-Araguaia, que tem uma usina muito importante nessa região também, o complexo de Tucuruí. Bom, gente, agora nós vamos nos ver lá na videoaula, tá? Então, até daqui a pouco, um abraço e até daqui a pouquinho. Tchau!